orar pela vida do pastor Elton. Estenda as mãos, nós abençoamos o teu filho, Senhor, e declaramos a tua graça, a tua unção, que ele seja a boca do Senhor, e dos seus lábios destile, Senhor, somente a tua palavra, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse mês da honra é até uma bênção a gente poder compartilhar coisas que são muito importantes. Mais especificamente, eu creio que muitos de vocês se questionam, se vocês forem parecidos comigo, muitos de vocês se questionam assim: por que essas coisas não dão certo? Por que os meus problemas não se resolvem? O que está errado? E mais às vezes a gente fica indignado porque existe uma graça comum que não cai sobre os irmãos, cai sobre os ímpios. E a graça comum, ela existe justamente para fazer a vida na terra ser suportável para quem não conhece a Deus. Senão nem ele suportaria. Mas também a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento, porque não conhece a palavra, porque não conhece o Deus Criador, porque não conhece aquele que o fez e o propósito que o fez. E a gente fica patinando e tudo, dando murro em ponta de faca em muitas áreas, sem ter as respostas que a gente precisa. E eu espero honestamente, não só para vocês, mas para mim mesmo, que nós alcancemos algumas respostas hoje. Amém. Há um livro que chama Recompensa da Honra, do John Bevere, muito bom por sinal. Ali ele já dá uma introdução de muitas coisas que nós podemos abrir portas de bênçãos em áreas da nossa vida, justamente por obediência ou por atitudes de honra, atitudes que possam realmente ser corretas, atitudes que possam vir agir de acordo com a vontade de Deus. E eu não sei por que a gente reluta tanto para fazer algumas dessas coisas. Ao contrário da honra, da recompensa da honra, não é muito legal quando a gente pensa nisso. Porque o contrário da recompensa da honra seria a maldição da desonra. Aí a gente começa a ter algumas respostas para muitos dos nossos burros em ponta de faca, para muitas das coisas que a gente anda em círculo. Porque do mesmo jeito que existe a recompensa da honra, existe a maldição da desonra. E quando a gente olha na Bíblia, a gente descobre algumas características de Deus que estão diretamente ligadas a essa relação da manifestação do senhorio dele. Ou seja, da mesma forma que Deus é amor, e Ele é um amor imensurável, e agora a gente começa a descobrir, Deus também tem ciúmes. Deus também não divide a sua glória. Deus também se incomoda com a nossa indiferença, com a nossa repetitividade de pecados. Então, existe a recompensa da honra, mas também existe a maldição da desonra. E se você olhar bênção e maldição, você vai ver que a palavra obediência, lá em Levíticos 26 e em Deuteronômios 28, tem várias bênçãos pela obediência e várias maldições pela desobediência. Então, quando a gente entende esses paralelos, alguns véus são removidos e alguns porquês são respondidos. Como alcançar a graça? E curiosamente, quando a gente fala graça, a graça é de graça. Então como é que eu vou ter que fazer alguma coisa para receber alguma coisa? Não.
Porque a graça é de graça. Eu não tenho que fazer nada errado para receber a graça. Porque se eu fizer coisa errada, eu recebo a desgraça. Olha que coisa doida. Mas aí a gente confunde graça assim, não, eu quero um carro zero. Deus, se eu parar de cometer aquele pecadinho durante 6 meses, o Senhor me dá um carro zero? Não, Deus não barganha. Deus não te dá por mérito, Ele te dá por graça. E você sabe o que vai acontecer? Se você não fizer a coisa errada, talvez você não ganhe um carro zero. Ou provavelmente não vai ganhar um carro zero. Mas você vai ganhar uma carruagem de fogo que vai te levar ao terceiro céu e trazer de volta. Deus é infinitamente mais benevolente do que a gente possa pensar ou imaginar. Você vai ter mais intimidade com Ele, você vai se relacionar mais profundamente com Ele, as portas dos céus vão se abrir para seu entendimento, as comportas do céu vão derramar rios de águas vivas sobre a sua vida, e muita coisa vai mudar. Porque quando você começa a ter a dimensão de Deus, você sai dessa pobreza de querer um carro. Deus tem muito mais para nos dar, muito mais. Sabe quando a Bíblia fala da glória de Deus? Se você sabe o que é a glória de Deus, primeira coisa que Deus criou na Bíblia, primeiro dia da criação, independente das polêmicas de criação e recriação, mas no primeiro dia da criação, Ele fala assim: haja luz. Mas espera aí, o sol e a lua foram criados no quarto dia. Que luz é essa? A primeira coisa que Deus fez no começo da criação foi trazer a glória da presença dele. Aleluia. Tudo começa na glória da manifestação da presença do Senhor. Aí Ele fala: haja luz. E no 6º dia, Ele de novo, Ele confirma essa glória, soprando sua glória nas nossas narinas. O homem, o ser humano. O que é o contrário de glória? Trevas. Mas esse mesmo Deus que manifesta a luz, que manifesta a glória, que manifesta a graça, também deixa claro, à medida que você o conhece, à medida que você caminha na glória dele, que ele também é um Deus justo, justo juiz. E ele é um Deus de aliança. E como ele faz aliança, e essa aliança é a manifestação do amor dele, ele também coloca regras no relacionamento. E ele tem que ser justo com ele mesmo, ele tem que cumprir as próprias regras que ele fez. E nós vamos aprender que esse Deus de amor imensurável, num determinado momento em que a humanidade o rejeita, esse Deus ciumento se manifesta com uma ira profunda e destrói toda a humanidade. Na época de Noé. Isso aconteceu novamente com o povo de Israel, quando Moisés desce do monte e vê o povo adorando um bezerro de ouro. A mesma manifestação de Deus, nessa hora de justiça, queria destruir todo o povo, mas Moisés, por já ter tido um encontro pessoal com Deus, para já ter tido um encontro com a manifestação da glória de Deus, lembrou a Deus, olha que coisa louca, da sua bondade, e conseguiu administrar esse juízo de uma forma sobrenatural. Nós, muito mais ainda, que recebemos o Espírito Santo. E é curioso, porque, vamos abrir a Bíblia. Em Êxodos 34.
versículos 6 e 7. Aqui nesses dois versículos, nós vamos ver que Deus manifesta 7 características dele, e que à medida que nós nos relacionamos com ele, nós podemos desfrutar dessas características, e também, como o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, essas características possam tornar as nossas características. Aqui no 6 fala assim: passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, número 1, compassivo, número 2, ou piedoso em algumas versões, tardio em irar-se, número 3, e grande em benevolência. Grande em benevolência e verdade, no original tem uma palavra que chama Chesed. Está no livro do Christopher Walker. Ele faz um trabalho grande sobre esse Chesed em toda a Bíblia. E como ele é traduzido inúmeras vezes como benevolência, misericórdia, ele achou uma palavra adequada para essa expressão, que é o amor em aliança de Deus. É uma manifestação de Deus compromissado em amor para conosco, que seria essa benevolência e verdade. Guarda a benevolência, a beneficência, seria o 5, em milhares de gerações, e perdoa a iniquidade, o 6, perdão, e a transgressão, a rebeldia e o pecado. Transgressão e rebeldia seria juízo, o 7. Interessante que o culpado não tem por inocente. Castiga e visita a iniquidade dos pais aos filhos, sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quer dizer, o castigo vem em 3 ou 4 gerações, mas as bênçãos vêm 1000 gerações. Olha a desproporção. Mas como a gente tem a visão muito limitada, como o nosso olhar alcança não mais do que o olhar de uma galinha, a gente fica preocupado com a nossa própria geração. Mas esquece que há uma bênção que excede a 1000 gerações. E às vezes os nossos desvios e as nossas escorregadas prejudicam nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E essa falta de entendimento, essa falta de amplitude do nosso conhecimento, faz com que muitas das nossas perguntas não se respondam, porque nós nos tornamos uma geração muito imediatista. Eu quero dar o dízimo hoje e ficar rico amanhã. Sim ou não, igreja? Mas a minha fidelidade com Deus é diferente daquela que eu, como ser humano, espero. Por exemplo, quando a gente fala ciúmes, que Deus tem ciúmes, tem alguns teólogos até que vão assim: não, lá em 1 Coríntios 13:4 fala que o amor não arde em ciúmes. Então, como que Deus pode ter ciúmes? Inclusive, agora muitos músicos têm cantado isso. Por quê? Muitos músicos têm sensibilidade de relacionamento íntimo com Deus, e eles estão entrando num patamar de relacionamento, de intimidade com Deus, que eles têm descoberto cada vez mais que a intimidade com Deus é um romance. E quem ama tem um ciúme, mas não um ciúme humano, um ciúme puro. Por quê? Porque é quando, lá em Coríntios, quando fala essa frase que não arde em ciúmes, ela está no meio de uma lista de atitudes carnais, que nada tem a ver com amor verdadeiro. Soberba, egoísmo, interesse próprio, impulso de controlar e sufocar as pessoas, principalmente a pessoa amada. Esse é o ciúmes que a gente conhece. Esse não é o ciúmes de Deus. Pessoa que age com ressentimento. O amor de Deus procura em primeiro lugar o bem maior da pessoa amada.
primeira atitude dele é o bem maior. Então, se você está fazendo alguma coisa, desviando do caminho, ou totalmente indiferente, pecando sistematicamente, Deus tem ciúme sim, porque Ele sabe que isso está te levando para um mal maior e não para um bem maior. Deus exige exclusividade de devoção. Quem ama não quer dividir. Deus não divide a sua glória. E Ele quer exclusividade. E essa exclusividade é a natureza do amor. Se você ama alguém, você quer ser exclusivo desse alguém. Você quer essa reciprocidade. Você quer o bem maior da pessoa amada. É impossível amar dois senhores. É impossível poligamia. O amor, quando ele é transferido, ele é manifesto, ele tem uma tendência a ser transbordante. E quando Deus se relaciona conosco em amor, Ele tem essa capacidade de assim a gente transbordar desse amor ao próximo. E aí nós descobrimos uma das qualidades de Deus, que é a mesma qualidade da Trindade, que é o amor que inunda uns aos outros. Os ciúmes de Deus nascem do amor. E sabe qual é a característica dos ciúmes de Deus? É proteger o amado e a relação saudável que fará bem a ele mesmo ou a ambos. Então, quando você busca o ciúme puro, o ciúme verdadeiro, você está agindo no processo de proteção, no processo de um relacionamento puro, exclusivo, verdadeiro. Você não age com indiferença. Sabe, a sociedade está ficando tão calejada, que tem relacionamentos que já não tem mais zelo. A palavra ciúmes aparece na Bíblia quando Deus fala que Deus é um Deus zeloso. A etimologia da palavra é ciumento. Aqui nós lemos em Êxodo, no 6,14, eu acho que fala isso. Isso. Não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é ciumento. Ele é o Deus ciumento. O ciúme faz parte de um relacionamento em que tem verdadeiro amor. Quem não se importa com a correspondência da pessoa amada, na verdade não ama. Sabe, se você está naquele relacionamento e aquele clique no computador quando entra ou a esposa, ou o marido, ou o filho faz isso com os pais, aquele clique para mudar a tela. Por que você não deixou a tela? Ah, porque não vai gostar. Não vai gostar por quê? Porque quem vê vai se sentir ofendido. Agora, quando a pessoa não liga mais, não, deixa ele. Gente, essas pessoas já não amam mais. Já perdeu o sentido do amor. Quem não liga mais para esse tipo de coisa, perdeu o zelo, perdeu o mínimo de bom senso, o mínimo de uma relação saudável. E quem faz isso para enganar, pode ter certeza de uma coisa: você pode enganar seu pai, você pode enganar sua esposa, você pode enganar com quem você quiser, mas o nosso Deus, você não engana. E Ele vê, e Ele se entristece. Ele se entristece. E esse entendimento, gente, se isso não entrar na nossa mente, não descer o nosso coração, não provoca mudanças. Como eu posso declarar essa frase, que eu amo a Deus como mais do que qualquer pessoa nesse mundo, se eu não entender essa relação de intimidade, essa relação de entrar na presença dEle, de ter comunhão com Ele, de conversar com Ele, e saber que Ele me ama tanto, que Ele tem ciúmes de mim.
Ele tem ciúmes de mim quando ele vê eu errar. Ele se entristece quando ele vê eu desviar. Eu preciso entender isso. Isso não pode ficar no meu entendimento apenas. Isso tem que descer o meu coração e mudar a minha maneira de ser. Isso é honrar a Deus. Como eu posso fazer isso? Essa é a grande pergunta. Deus, eu quero te honrar, eu quero ser digno da recompensa da honra e livre da desgraça da desonra. Como eu posso te honrar? Como eu falei, Deus é um Deus romântico. Deus é um Deus que se relaciona com a gente, como o rei Sulamita no livro de Cantares. Deus é um Deus que Ele quer estar junto conosco. Deus é um Deus que tem grande alegria quando você entra na presença dEle, quando você se relaciona com Ele, quando você dança com Ele, quando você realmente entra. Tem uma passagem em Levíticos 9, em que Moisés e Arão entraram no tabernáculo. O tabernáculo é a figura da presença de Deus. Na tenda da congregação, algumas versões dizem. E ali eles tiveram um contato com a presença de Deus, e diz que quando eles saíram, a glória de Deus se manifestou na vida da congregação. E fogo manifestou a glória de Deus ali no meio da congregação. Gente, nós temos que ser pessoas que entrem na presença de Deus, que busquem essa glória de Deus e transborde dessa glória de Deus. Eles entraram na tenda e saíram da tenda, entraram na presença de Deus e saíram da presença de Deus. Aonde é o tabernáculo? Alguns já estudaram sobre isso. Aonde é o tabernáculo de Deus hoje? Nosso coração, nossas vidas. A presença de Deus hoje nos foi dada através do Espírito Santo. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então é basicamente que nós temos que nós mesmos entrar em nós mesmos, na presença do Espírito Santo, e falar aquilo, glória e fogo, e manifestar a glória e o fogo. Como Moisés e Arão entraram na tenda e saíram, nós temos que deixar o Espírito entrar em nós e sair de nós, glória e fogo. Qual é outra figura da Bíblia muito interessante sobre o tabernáculo? Eu acho muito bom, ouvi até recentemente do Jason Lee Jones falando sobre isso. É o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é uma figura do tabernáculo. É uma representação do local da presença de Deus, do local que Ele quer que nós estejamos, do local onde Ele tem intimidade conosco, do local onde você pode honrar a Deus, ou não como Adão. Mas no jardim, olha as características do jardim. Diz que havia um rio. Nós sabemos no Apocalipse que há um rio que sai do trono. E esse rio se ramificava em 4 rios que rodeavam o jardim. Esses 4 rios têm uma representação. O primeiro rio chama Pison. Ele é uma figura da liberdade. Ele em alguns textos ele significa a graça que flui. A graça que flui. Então quando a gente entra no jardim, a gente pode beber da liberdade, beber da graça. A gente entra no jardim, bebe do Pison e sai com a graça que flui, a liberdade do Espírito, se alimenta da presença de Deus. À medida que a gente tem esse relacionamento com Deus, nós vamos também manifestar a glória e o fogo de Deus, e basicamente vamos honrar a Deus, e vamos ser pessoas que receberão a recompensa da honra.
a recompensa da graça, a recompensa do amor. O segundo rio que estava ali no jardim era o Gion. Esse rio, ele tem uma característica que ele diz que ele representa alguma coisa como a natureza humana, e ele é apresentado como o rompimento, aquele rio que vai quebrar as barreiras, aquele rio que vai tirar de nós os nossos traumas, que vai remover os nossos impedimentos, que vai retirar a minha timidez, que vai tirar de mim o que o primeiro está me dando. O primeiro me dá liberdade, mas de repente eu começo a ficar constrangido, eu começo a ficar intimidado, porque por traumas, ou por consequências, ou por rejeições, ou por necessidades de afirmações, ou por tanta coisa que a sociedade me oprimiu, e eu não consigo desenvolver. Mas Deus manda um rio que chama rompedor, e aquele rio vai me encher de ousadia e de libertação, e eu vou poder fluir da graça sobrenatural de Deus. O terceiro rio é o Tigre. O Tigre, ele aparece como um dunamis. O dunamis é uma força, uma energia. Ele basicamente representa o Espírito Santo de Deus. Ali, no Éden, eu posso beber do Espírito Santo de Deus. Eu posso beber da força, da energia, do dínamo, da graça, a presença do Tigre. E o último deles é o Eufrates. O Eufrates é considerado um rio doce, fértil e frutífero. Em outras palavras, ele vai me dar prosperidade. Prosperidade. Então, a recompensa da honra vem no meu tabernacular no Éden. Eu tenho que aprender a entrar no jardim de Deus, beber das suas águas e manifestar fogo e glória. Enquanto eu não fizer isso, eu vou correr atrás do vento, eu vou dar murro em ponta de faca, eu luto contra o pecado e não venço, porque na verdade eu não entrei ainda na essência e na abundância da presença de Deus. E a hora que eu entrar nessa essência e nessa abundância de Deus, Deus me galardoa, Deus me presenteia, Deus me dá uma recompensa acima de tudo que eu possa pensar ou imaginar. Como Adão tinha dupla honra. Ele era rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Dupla honra. Tinha liberdade, tinha rompimento, tinha o Espírito Santo e tinha prosperidade. Então, a recompensa da honra, ela vai vir na medida que eu gasto tempo tabernaculando, ou gasto tempo na presença de Deus, ou gasto tempo bebendo das águas do jardim. Isso começou na minha vida a ser uma motivação, e recentemente eu tenho provado algumas coisas assim muito simples. Eu vou para uma reunião onde eu sei que eu vou ser combatido, e no caminho eu falo: Deus, eu quero que, como Moisés e Arão, entrar no teu tabernáculo, e quero sair de lá, quando eu chegar naquela reunião, que saia fogo e glória da minha boca. Mas eu sei que por mim mesmo, se eu for lá, eu vou apanhar. E eu comecei a provar algumas coisas interessantes. Semana passada eu fui colocado na parede, porque eu estou vivendo um problema aí, e aí uma oposição muito forte, vieram me impressionar, e começaram a falar para eu parar de fazer o que eu estava fazendo, e eu comecei a falar. Falar o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que eu estava falando.
E eles se calaram. E até meio que assim, nós não sabíamos nada disso. Provavelmente vão enfrentar muito mais lutas. Preparado para isso. Mas todo lugar que eu vou hoje, tudo que eu for fazer, eu começo a orar a Deus. Eu quero beber dos seus rios, do teu jardim. Eu quero tomar da tua chuva ali naquele jardim, do Pison, do Gion, do Tigre, do Eufrates, da liberdade, do rompimento, do Espírito Santo, da prosperidade. Às vezes você não precisa enfrentar um grande bandido ou um grande problema. Às vezes o maior inimigo é você mesmo, sozinho no seu quarto, no seu banheiro. Deus veio. Deus tem ciúmes de você e de mim. Deus quer te ungir com a dupla honra nessa noite. Deus quer te abençoar com a graça sobrenatural do ministério de rei e do ministério sacerdotal. Deus quer te dar muito mais do que você possa pedir ou pensar. Deus quer te trazer para um novo entendimento, para uma nova dimensão, para um novo relacionamento com Ele, onde realmente há efetividade. Deus quer fazer você daquelas 10 virgens, onde 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Deus quer trazer você para o nível das prudentes, porque o noivo vai voltar a qualquer hora, e nós temos que aprender a viver um romance com Deus. Nós temos que aprender a dançar no jardim do Senhor, com o próprio Senhor. Nós temos que aprender a deixar a lâmpada acesa, a ter óleo remanescente, e óleo significa intimidade. Se eu não tiver intimidade, o óleo vai se apagar, e se o óleo se apagar, o pecado vai entrar. Sabe quando fala de temor e tremor? Nós temos que entender esse temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus. Temor é algo que me atrai, é um imã, onde eu quero estar perto dele, porque eu sei que eu estando perto dele, o pecado se afasta de mim. Mas à medida que o pecado se aproxima de mim, eu me afasto de Deus, e aí eu vou ter o que dele? Medo. Adão, onde é que você está, Adão? Por que você se escondeu? Temor é um imã que nos mantém perto de Deus. O medo é um pecado que nos afasta de Deus. Eu quero ter temor a Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero que o óleo das virgens esteja sobre a minha vida. Eu quero romancear com Deus. Eu quero enamorar Deus. Essa intimidade vai fazer com que eu entre no tabernáculo, encha de glória e fogo, possa manifestar Deus ao mundo, manifestar Deus a mim mesmo, manifestar Deus à minha família, manifestar Deus no meu trabalho, manifestar Deus na igreja. Eu quero gastar tempo, porque essa luz, que é a primeira característica de Deus, esse sopro, esse espírito, esse tabernáculo que está dentro de mim, tem que ser aceso, tem que ser ativado. Eu não ouvi a pregação de manhã, mas ouvi dizer que quando você está em sintonia com a vontade de Deus, você ativa a luz dentro de você, e o seu fluir e a sua ação vai trazer resultados e frutos. Quando você desarmoniza isso, vai trazer prejuízo. E quando a gente fala de fogo e glória, gente, você entra numa dimensão que não tem mau tempo, não tem crise, não tem problema. Paulo na cadeia, ele entrava no tabernáculo e saía fogo e glória, de louvor e adoração. Aquelas circunstâncias não dominavam
ele estava vivendo no jardim, bebendo dos rios de Deus. Não importa onde você esteja, entra na presença de Deus e adore esse Deus maravilhoso que te ama, que tem ciúmes de você, que se arde de amor a você. Essa é a fonte. E você sabe que a honra vai ser algo natural, vai ser algo real. Porque se entrar uma autoridade ali, a Marlene vai dar o lugar dela para a autoridade, mas muita gente vai se curvar à autoridade, mas não é real esse amor, porque está falando mal dele por fora. A nossa honra é real, a nossa honra é de um amor transbordante, é de um amor que quando entrar ali, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, num cavalo de fogo, acho que nenhum de nós fica em pé diante da sua glória. Nós vamos adorá-lo em espírito e verdade, porque nós não estamos servindo a Ele pelo que Ele pode nos dar, mas nós estamos servindo a Ele porque Ele nos aceita e nos ama. É muito lindo isso. Eu espero que nessa noite você possa sair daqui, e eu também, porque eu tenho orado muito sobre isso. Eu tenho estado assim muito triste por alguns casos de pessoas que voltam ao próprio vômito. Eu tenho questionado a Deus sobre isso. E eu mesmo tenho muito temor. E Deus tem me falado dessa intimidade. E como esse mês é o mês da honra, eu quero honrar a Deus, não por causa do medo da desgraça, da desonra, mas pelo temor e do prazer da bênção da honra. Eu acho que isso faz toda a diferença. É um amor que enche e transborda. Você vai ver vários versículos que o temor é sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu acho que nós precisamos, eu preciso, talvez muitos de vocês, mais dessa intimidade, para que a nossa ação de honra não venha ter recompensa como contrapartida ou de mérito das nossas ações, mas a nossa ação de honra seja algo que flui. Mas quando o Kelson pede oferta, que as pessoas pedem oferta na igreja, a gente precisa sempre martelar: olha, não dê por obrigação, não dê com o coração pesaroso, sabe? É aquela coisa que você tem prazer em dar. Uma vez eu vi uma frase muito bonita: qualquer um pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. E é esse amar que nos move a dar que eu quero receber, e quero que vocês possam também sair do entendimento e entrar numa vida transformada, dedicada, abençoada e dada a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus possa, que esse Espírito Santo que está dentro de nós, que esse tabernáculo que está dentro de nós, possa realmente ser vivo, que nós possamos entrar nele, como se entra no jardim, beber desse rio e receber dessas águas e sair dele com fogo de glória. Amém? Agora, eu queria que o Eugênio tocasse uma música para a gente, todo mundo conhece. E se você quer beber desses rios, ou se você quer ser inundado pelas águas do rio, existe também uma passagem que fala do rio que sai do trono. Tem uns que vão até os artelhos, depois ele vai até os joelhos, depois ele vai até a cintura, e tem aqueles que mergulham no rio de Deus. Eu quero te garantir nessa noite, que se você quer mergulhar nesse rio, não fique com medo de ser afogado, porque Deus vai te dar guelras. Não fique com medo de perder o controle, porque a
o rio vai te conduzir nos caminhos do Senhor. Se entregue totalmente na presença do Senhor. Se entregue totalmente no rio. Se você não está livre para isso, se quiser só se deixar tocar pelos artelhos, ou pelos joelhos, ou pela cintura, você se entregue da forma que você sentir que deve se entregar. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero me soltar na presença de Deus. Eu quero dizer: Deus, esse rio que sai do trono, inunde a minha vida e me conduza num novo caminho. Caminho de liberdade, caminho de rompimento, caminho da presença do Espírito Santo, caminho de prosperidade. Pai, vem com o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, a honra tem dois alicerces. Para que a honra bíblica se estabeleça e se manifeste, nós precisamos de duas coisas. A primeira coisa é o amor, porque toda honra que é feita sem amor não vale nada. 1 Coríntios capítulo 13 diz que você pode dar o seu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada vai valer. E a segunda é a graça. Graça fala de liberdade. Na minha liberdade eu decido amar, e aí eu honro. Amém? Eu sou livre. Adão era livre, irmãos. Deus avisou, você: olha, tem aí 1000 árvores, não mexa nessas duas aqui. Você é livre, Adão. Eu não vou te impedir de fazer isso. E ele não demonstrou o amor que ele deveria demonstrar a Deus e a gratidão. Desonrou o Senhor e foi desonrado. Amém, queridos? Na minha liberdade, diga assim: na minha liberdade eu decido amar a Deus, e aí eu honro a Ele, honrando as pessoas, estando na presença dEle. Mas há um rio nesse lugar. Eu queria que você feche os seus olhos mais um pouco. Se você quer mais de Deus, se você diz: Senhor, eu quero te amar mais, eu sei que eu não amo o Senhor como eu deveria amar. Com seus olhos fechados, escute isso. Um dia Pedro achou que amava a Deus e que era capaz de dar a vida dele a Jesus, por Jesus, ou junto com Jesus. E ele ainda disse: olha, se todos esses, os demais apóstolos, te abandonar, eu vou estar junto com o Senhor. Mas ele nega Jesus 3 vezes
vezes Jesus chega para ele: tu me amas, Pedro? E ele entende que ele não amava Deus assim. Então, se você entende que você não ama Deus como Ele merece, se você entende que não tem honrado a Deus como Ele merece, se você entende que não tem honrado as pessoas como elas não merecem, mas elas têm que ser honradas, mesmo não merecendo. Então, enquanto cantamos esse cântico, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Tenha liberdade em Deus. E à medida que você for chegando aqui à frente, entenda, você está caminhando neste rio. E cada passo que você der, a água vai estar subindo dos artelhos, dos joelhos, dos lombos. E você chegando aqui à frente vai dizer: Senhor, eu quero mergulhar no rio do amor do Senhor. Eu quero me mover em amor a Ti. Eu quero ser cheio deste amor. Eu quero que a minha linguagem seja uma linguagem de amor, como a linguagem no céu é de amor, como a cultura aí do céu é de honra, baseada no amor. Eu quero viver isso nessa terra. É assim que você vai fazer, se você desejar. Então tenha liberdade, graça e liberdade. Então, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos cantar em nome de Jesus. Esse amor que não me rejeita. O Senhor abriu mão da tua glória, Jesus, por minha causa.
igreja entender isso, Senhor. Eu clamo diante do teu trono de graça. Abre os nossos olhos, o nosso coração. Há tanta coisa boa em ti, Jesus, mas há tanta coisa represada que filhos e filhas não têm desfrutado, porque levantaram tantos obstáculos e este rio não pode fluir livremente. E muitos estão impedidos, impossibilitados de receber tanta coisa. Vem com teu amor, Senhor, vem quebrando as cadeias com teu amor. Vem quebrando os obstáculos, vem rompendo, Senhor, as represas. Eu posso ver no meu espírito algumas águas represadas sendo liberadas. A glória do Senhor fluindo na vida de muitos aqui nessa noite. Porque o Senhor nos ama. Queremos mais de ti, Jesus. Aquilo que temos desfrutado é tão pouco perto daquilo que o Senhor está nos oferecendo. Não conseguimos dimensionar o que é estar na tua presença. Livra-nos, Senhor, do costume. Livra-nos, Senhor, da satisfação. O Senhor tem mais para nós. O Senhor é um Deus ciumento. O ciúme que nos atrai a ti. O ciúme que nos protege, nos guarda, nos livra. Não é o ciúme do possuir, do dominar, do tirar a graça, de eliminar a liberdade. Mas é o ciúme que nos guarda para o melhor. De joelhos, vamos cantar de novo esse cântico. O Senhor é um Deus ciumento. Sim, Senhor, obrigado. Seu amor é como um furacão. Vem com teu Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. quebra todas as barreiras, Jesus. Não, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quão Ele me quer. Senhor, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Ele me amou, Ele me ama, Ele me aleluia. O Senhor diz nessa noite: eu venho sobre a tua vida. Sabe o que o Senhor diz? Fica ajoelhado onde você está. Quando você levantar deste lugar, algo novo já terá acontecido. Quando você tirar os joelhos desse chão que você está, esse clamor que está no teu coração subiu diante do trono do Pai de amor.
você nunca viu ou experimentou. Escuta isso. Você vai ver e você vai experimentar. Você que está aqui à frente, fala: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não luto mais contra ti. Eu deposito a minha vida nas tuas mãos. O vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que coloca a sua vida nas minhas mãos, diz o Senhor. Mas nessa noite o Senhor diz: estou soprando sobre a sua vida. Estou soprando. Estou soprando. As resistências estão caindo e as sementes começaram a brotar, diz o Espírito Santo. E você vai colher dos frutos. O Senhor te ama. Me ama. Te ama, Ele te ama. Te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te Mas eu tenho que obedecer o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Seria muito bom terminar do jeito que estamos terminando aqui. Mas eu quero orar pela vida do Paulinho e da Maria. Eu queria que vocês viessem aqui. A Bíblia diz assim: que a quem honra, honra. E quando ele estava orando aqui, o Espírito falou assim: honre eles. Amém? Eu sei que muitos aqui merecem honra. Todos merecem honra. Mas o Espírito Santo falou no meu coração por eles, por vocês. Amém? Porque vocês merecem ser honrados. Porque o Senhor diz: vocês têm me honrado. Vocês têm pago por isso. E isso tem me honrado. Cada esforço, cada coisa que vocês estão negando, está honrando a Deus. Chega diante dele como aroma suave. É um cheiro que chega diante dele. Quando você nega o teu sofá, o teu Globo News, está honrando a Deus. Porque você está fazendo algo por alguém, está fazendo por ele. Tudo que fizeram desses meus pequeninos a mim, eu fiz. Estenda as mãos, querido. Senhor, em nome de Jesus, suba nessa noite como aroma suave aquilo que tem sido queimado, esse incenso que tem sido queimado no altar do coração do Paulo e Maria. Pai, há um incenso e essa fumaça está chegando, queridos. A igreja, por gentileza, fecha os olhos, porque isso só pode ser entendido de forma espiritual. Não é natural, parece loucura aos homens, mas é assim que funciona. Cada
coisa que vocês têm negado, vocês têm jogado aquele pozinho do incenso no altar. E ele tem sido queimado e esse aroma tem chegado às narinas do Senhor. E ele tem sentido o suave cheiro desse sacrifício, que é um sacrifício por amor, é um sacrifício que honra a Ele. Então vem Espírito Santo sobre a vida do teu filho. E agora, graça. O Senhor te diz: descansa. É graça. É a minha graça sobre você. A partir de hoje, diz o Senhor, a mesma palavra que eu dei para Moisés, quando ele disse: Senhor, eu não sei mais como levar. Ele disse: a minha presença irá contigo e eu te darei o descanso. O descanso vem do trono do altar do Senhor. Não se preocupe, diz o Espírito Santo, eu estou à frente. A obra é minha, não é sua. O poder é meu, não é teu. As ovelhas são minhas, não são tuas. Os jovens, adolescentes dessa igreja são meus. Eu apenas te ungi vocês para ser a minha voz, ser as minhas mãos, ser os meus pés, o meu coração na vida deles. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, abençoo toda a tua igreja. Receba a bênção e declaro, Senhor, a honra. Quero honrar a sua vida, meu querido. Você tem sido fiel ao Senhor e tem deixado a sua casa para estar aqui. Você jovem que tem deixado no sábado à noite de ir em qualquer outro lugar para estar aqui, o Senhor te honra nessa noite. O Senhor te abençoa. Você obreiro, obreira, você membro da igreja, você diácono, você pastor, pastora, você filho e filha de Deus. Tudo que você fizer, a um desses meus pequeninos a mim o fizeste. Você está honrando a Deus. Receba a honra do Senhor. Receba a recompensa da honra. A recompensa da honra. E receba mesmo. Fala, eu recebo, Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Deus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Irmãos, só um minutinho, por favor. Eu queria fazer algo aqui também para honrar a Deus. Eu queria chamar aqui, cadê a Lucimar? Lucimar está aí? A mãe do Henrique, a Lucimar vem aqui. A Deise está aí? Cadê a Deise? Eu conversei com ela. A Deise, está aí, Deise? Vem aqui, Deise, vem aqui. Pastor, eu quero apresentar duas novas vidas que entregaram a vida para Jesus hoje. Irmãos, a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E hoje a Deise e a Lucimar tomaram uma decisão de entregar a vida para Jesus. Então, se é uma noite de honra, temos que honrar Jesus. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E hoje a festa no céu, porque há duas vidas que se renderam a Jesus. Você pode dar um aplauso grande? Aleluia! Aleluia. Se um já tem festa, imagina dois. Deus abençoe você na semana abençoada, em nome de Jesus.